Um homem recebe mensagens misteriosas em um celular perdido, mensagens que parecem vir de alguém desaparecido. Ao investigar, descobre segredos sombrios e um enigma ainda não resolvido. Quem enviava essas mensagens? Por que o celular estava com ele? O que aconteceu com a pessoa que sumiu? A verdade assusta. E se você quer descobrir ela, fique conosco até o final da história. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Jonas era um homem simples e reservado, com um ar melancólico que sempre intrigava aqueles ao seu redor. Morava na pacata cidade de São Cristóvão, conhecida por suas ruas de paralelepípedo, casarões antigos e a densa neblina que surgia todas as manhãs, como se a cidade escondesse segredos sob sua aparência tranquila. Jonas, que trabalhava como marceneiro, era respeitado pela sua dedicação ao ofício, mas poucos conheciam sua história de vida. Ele tinha perdido a esposa, Clara, em um acidente de carro anos atrás, e desde então vivia em reclusão, preferindo a companhia de suas ferramentas à interação com os outros. Clara fora o amor de sua vida, e sua ausência deixou Jonas com uma sensação de vazio permanente. Ele seguia seus dias em um ritmo quase automático, mas, no fundo, lutava contra a sensação de que algo estava por acontecer. São Cristóvão era um lugar onde todos conheciam todos, mas também onde rumores corriam rapidamente. A cidade tinha fama de ser amaldiçoada, e histórias de desaparecimentos e eventos inexplicáveis eram passadas de geração em geração. Foi em um desses dias comuns, enquanto Jonas voltava para casa após um longo dia de trabalho, que ele encontrou o celular. Estava no banco de um ônibus vazio, quase escondido entre as dobras do estofado desgastado. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém no veículo além do motorista, que parecia alheio ao objeto esquecido. Jonas pegou o celular hesitante, observando-o sob a luz amarelada do ônibus. O aparelho era simples, com uma capa preta gasta, mas ainda funcional. Ele pensou em devolvê-lo ao motorista, mas este já parecia apressado em finalizar a viagem e dispensou o pedido com um gesto. Leve isso ao setor de achados e perdidos amanhã, sugeriu ele com desdém, enquanto Jonas descia do ônibus. De volta à sua pequena casa de madeira, Jonas analisou o aparelho mais de perto. Havia algo curioso nele, estava sem senha, mas não havia ligações recentes, fotos ou contatos salvos. Era como se o celular estivesse vazio, esperando para ser usado por quem o encontrasse. Ele o colocou em cima da mesa e decidiu que cuidaria disso no dia seguinte. Naquela noite, porém, o celular vibrou. Uma mensagem havia chegado. Você o encontrou. Agora, precisa devolvê-lo. Jonas franziu o senho. A mensagem não vinha de um número identificado, apenas de um ícone vazio, sem nome ou indicação de origem. Ele ignorou o aviso, achando que poderia ser algum engano, e voltou a se deitar. Mas o celular vibrou novamente. Não é um pedido. É uma condição. A segunda mensagem trouxe um calafrio inesperado. Jonas sentou-se na cama, encarando o aparelho com uma sensação que oscilava entre o medo e a curiosidade. Quem poderia estar mandando aquelas mensagens? Como sabiam que ele havia encontrado o celular? Ele não respondeu. Apenas colocou o aparelho no modo silencioso e tentou dormir. No dia seguinte, Jonas decidiu perguntar discretamente a algumas pessoas da cidade se alguém havia perdido um celular, mas ninguém parecia saber de nada. Ele deixou o aparelho na mochila e seguiu para o trabalho, tentando esquecer o assunto. Porém, as mensagens continuaram. A cada hora, um novo enigma surgia. Você tem 7 dias. A história não é sua, mas o fim será. Procure nas notícias. Essas frases pareciam aleatórias, mas carregavam um peso crescente. Jonas começou a sentir como se estivesse sendo observado. Não havia assinaturas nas mensagens, e os números de origem eram sempre diferentes ou não identificados. No terceiro dia, ele seguiu o conselho da última mensagem e procurou nas notícias locais. E então, ele viu um artigo pequeno,
quase escondido, mencionava o desaparecimento de uma jovem chamada Luísa, ocorrido há cerca de um mês. O detalhe que chamou sua atenção foi uma foto anexada à matéria. Luísa segurava um celular exatamente igual ao que ele encontrara no ônibus. O coração de Jonas disparou. Seria possível que o celular pertencesse à garota desaparecida? Por que ele estava recebendo aquelas mensagens? E, mais importante, quem as estava enviando? Decidido a entender melhor o que estava acontecendo, Jonas começou a investigar sobre Luísa. Descobriu que ela era uma jovem estudante de jornalismo, cheia de vida e determinada a desmascarar segredos que ninguém ousava tocar. Luísa morava sozinha, mas era bem conhecida na cidade por sua personalidade destemida. Pouco antes de desaparecer, ela vinha trabalhando em um artigo sobre casos antigos de corrupção e envolvimento com crimes em São Cristóvão. As pessoas evitavam falar muito sobre isso, mas havia um consenso: Luísa provavelmente descobriu algo que não deveria. Jonas sentiu um misto de admiração e pavor. Ele não a conhecia pessoalmente, mas, ao explorar mais sobre ela, começou a sentir uma estranha conexão. O celular, que antes era apenas um objeto esquecido, agora parecia ser uma espécie de portal para a vida de Luísa. As mensagens continuavam, sempre enigmáticas. O que ela sabia, você descobrirá. Mas cuidado. Há olhos por toda parte. Ele começou a ter a sensação de que estava sendo seguido. A tranquilidade de São Cristóvão parecia mascarar algo muito mais sombrio. As mensagens tornaram-se mais frequentes e perturbadoras nos dias que se seguiram. Jonas, que antes hesitava em responder, acabou cedendo. Ele digitou, com os dedos trêmulos: quem é você? O que quer de mim? A resposta veio quase instantaneamente: não importa quem eu sou. O que importa é o que você fará. Jonas sentiu um arrepio correr pela espinha. A conversa parecia menos com uma troca de mensagens e mais com instruções deliberadas. Ele precisava descobrir a verdade, mas a cada nova pista, mais perguntas surgiam. Uma mensagem em particular chamou sua atenção: volte ao lugar onde tudo começou. Aquilo parecia um desafio, mas Jonas não sabia ao certo o que significava. Ele começou a mapear os passos de Luísa baseando-se nas poucas informações que conseguirá reunir. Seu apartamento? A universidade? Ou talvez o local onde o celular fora encontrado? Determinado, ele começou pela universidade. Ao chegar, encontrou uma instituição antiga, cheia de corredores silenciosos e com estudantes que pareciam alheios à sua investigação. No entanto, ao perguntar sobre Luísa, recebeu olhares desconfiados. Poucas pessoas se mostraram dispostas a falar sobre ela. Uma colega de classe finalmente cedeu: Luísa estava sempre metida em algo perigoso. Antes de desaparecer, ela andava obcecada por aquele caso de corrupção. Jonas anotou mentalmente essa pista, mas não conseguiu avançar muito mais. Ele sentia que alguém ou algo estava deliberadamente dificultando sua busca por respostas. De volta à cidade, Jonas decidiu visitar o ponto onde encontrar o celular. Era um local movimentado, com pessoas indo e vindo, mas ele se lembrou de onde havia se sentado naquele dia no ônibus. Algo nele dizia que ali havia mais do que o aparente. Enquanto observava a cena, o celular vibrou novamente. Desta vez, a mensagem era diferente, debaixo do assento. Jonas olhou ao redor, confuso. Ele entrou no ônibus parado no ponto e encontrou o assento onde estivera. Enfiando a mão entre a almofada rasgada, encontrou um pequeno envelope. Dentro dele havia um cartão com a mesma frase enigmática de antes: o que ela sabia, você descobrirá. Ele percebeu que estava sendo guiado, mas por quem? E com qual propósito? Dias depois, Jonas decidiu investigar o apartamento de Luísa. Ele sabia que estava ultrapassando limites, mas sentia-se compelido a continuar. O prédio era simples, mas os corredores estreitos e silenciosos pareciam guardar histórias esquecidas.
Com a ajuda de um zelador simpático, Jonas entrou no apartamento. Tudo parecia intocado, como se a qualquer momento Luísa pudesse voltar. Mas havia algo estranho. A mesa de trabalho dela estava vazia, exceto por uma única folha de papel onde estavam escritas palavras desconexas, mentiras. Verdades ocultas. Eles sabem. No canto do papel, Jonas encontrou um símbolo desenhado à mão. Era um triângulo com um olho no centro, algo que parecia carregado de significado, mas que ele não conseguia decifrar. O celular vibrou em suas mãos mais uma vez. Desta vez, a mensagem era clara e direta: saia. Agora. O som de passos no corredor fez seu coração disparar. Quem quer que fosse, Jonas sabia que não estava seguro ali. Jonas conseguiu sair do prédio sem ser visto, mas o medo o acompanhava. Ele começou a perceber que estava lidando com algo muito maior do que imaginara. As mensagens, os vestígios de Luísa, e o celular, tudo apontava para uma conspiração silenciosa envolvendo figuras poderosas da cidade. Ainda assim, Jonas estava decidido a continuar. Ele sabia que, de alguma forma, a chave para entender o desaparecimento de Luísa estava em suas mãos, literalmente. Mas até onde ele estaria disposto a ir? Jonas passou os dias seguintes em alerta constante. Cada som inesperado, cada olhar demorado na rua, parecia uma ameaça. Ele começou a desconfiar de todos, mas isso não o impediu de continuar. Naquela noite, enquanto revisava as poucas evidências que havia reunido, o celular vibrou mais uma vez. A mensagem trazia algo novo, mais perturbador: você não é o único que está procurando. Aquilo o fez gelar. Será que havia mais pessoas envolvidas? Quem seriam elas? Aliado ou inimigo? O celular vibrou novamente, com outra mensagem: o próximo passo está onde as luzes nunca chegam. Jonas demorou alguns minutos para decifrar o significado. O local mais óbvio parecia ser o antigo túnel de trens abandonado na periferia da cidade. Um lugar que, segundo boatos, era usado como refúgio para atividades ilícitas. Com a lanterna em mãos e o celular no bolso, Jonas partiu. O túnel era ainda mais sombrio do que ele imaginara. O ar era pesado, e o silêncio era quebrado apenas pelo som de seus passos ecoando nas paredes de concreto. No meio do caminho, ele encontrou algo peculiar: uma mochila abandonada. Dentro, havia documentos antigos, algumas fotos e um caderno. Jonas reconheceu Luísa em uma das fotos. Ela estava com um homem desconhecido, que parecia olhar diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo fotografado. O caderno continha anotações fragmentadas, mencionando algo sobre transações secretas e nomes que não devem ser mencionados. As palavras pareciam rabiscadas às pressas, como se Luísa estivesse fugindo enquanto escrevia. De repente, o celular vibrou novamente. Ele está perto. Jonas congelou. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. O silêncio era sufocante. Sentindo o coração disparar, ele decidiu sair do túnel antes que algo mais acontecesse. De volta à segurança relativa de seu apartamento, Jonas começou a investigar o homem da foto. Usando as informações do caderno, ele descobriu que o homem se chamava Rafael Costa, um jornalista investigativo que havia desaparecido meses antes de Luísa. As conexões começaram a fazer sentido. Rafael estava investigando o mesmo esquema que Luísa havia descoberto, mas os detalhes permaneciam obscuros. Jonas sentiu que havia tropeçado em algo muito maior do que imaginara. Ainda assim, uma pergunta o atormentava: quem estava enviando as mensagens? Jonas decidiu agir com cautela. Ele passou a armazenar cópias de todas as evidências que encontrava e criou um cronograma detalhado dos passos de Luísa e Rafael. Em uma das mensagens antigas no celular, ele encontrou algo que antes havia ignorado: a verdade está escondida no arquivo 17. Essa pista o levou até a biblioteca da cidade, um prédio histórico que raramente era visitado.
No porão da biblioteca, ele encontrou uma sala de registros antigos. Com paciência, Jonas começou a buscar o arquivo 17. Quando finalmente o encontrou, percebeu que era um conjunto de documentos confidenciais. As folhas detalhavam transações financeiras suspeitas envolvendo empresas locais e políticos influentes. Enquanto Jonas analisava os documentos, uma última mensagem chegou ao celular: eles sabem que você está perto. Era tarde demais para voltar atrás. Jonas sabia que, ao continuar, colocaria sua própria vida em risco. Mas desistir significava deixar o desaparecimento de Luísa e Rafael sem resposta, algo que ele não podia aceitar. Com coragem renovada, Jonas começou a planejar seus próximos passos. Ele sabia que a verdade estava perto, mas o preço por descobri-la poderia ser alto demais. Jonas sabia que estava lidando com algo muito maior do que um simples desaparecimento. Mas sua determinação era maior que o medo. Ele decidiu compartilhar parte das informações com alguém de confiança, alguém que pudesse ajudá-lo caso algo acontecesse. Ele escolheu Lucas, um antigo amigo de infância que trabalhava como advogado. Embora cético no início, Lucas concordou em guardar os documentos e prometeu investigar discretamente algumas das pistas financeiras contidas no arquivo 17. Antes de se despedirem, Lucas deu um último conselho: Jonas, você não está enfrentando pessoas comuns. Seja cuidadoso, ou isso pode custar sua vida. Jonas assentiu, mas algo em sua expressão mostrava que ele não pretendia recuar. Na manhã seguinte, Jonas percebeu que estava sendo seguido. Um carro preto estacionava perto de sua casa e reaparecia em outros pontos da cidade onde ele ia. A sensação de ser observado tornava seus dias cada vez mais angustiantes. De repente, as mensagens enigmáticas começaram a mudar de tom. Agora, pareciam alertas: pare agora. Você está indo longe demais. Jonas não sabia se eram as mesmas pessoas tentando manipular seus passos ou se havia outra força agindo nos bastidores. Ele decidiu colocar sua própria segurança em segundo plano. Aquela história não era mais só sobre Luísa ou Rafael. Era sobre algo que ameaçava todos ao seu redor. Uma nova mensagem chegou: o último fragmento está onde o tempo parou. Jonas demorou horas para entender a referência, até que se lembrou de um prédio abandonado no centro da cidade. Era um antigo relógio municipal que havia parado de funcionar décadas atrás e agora servia como um marco de tempos esquecidos. Ao chegar ao local, encontrou um envelope preso à engrenagem do relógio. Dentro, havia um pendrive e um bilhete: isso é tudo que você precisa. Mas cuidado, nem todos querem que isso seja revelado. De volta ao apartamento, Jonas abriu o conteúdo do pendrive. Ele continha gravações de conversas telefônicas, e-mails e vídeos mostrando políticos locais e empresários em reuniões secretas. Um esquema de corrupção que envolvia desde a lavagem de dinheiro até o desaparecimento de pessoas que se aproximavam demais da verdade. Entre os nomes listados estava o de um conhecido vereador da cidade, alguém que Jonas via regularmente na TV, sempre pregando honestidade e transparência. Jonas sabia que divulgar essas informações poderia salvar vidas, e talvez até encontrar Luísa e Rafael. Mas também sabia que, ao fazê-lo, estaria colocando um alvo em suas costas. Ele passou a noite em claro, ponderando suas opções. Contar para Lucas seria seguro, mas talvez insuficiente. Entregar para a polícia era arriscado, considerando que parte das autoridades parecia envolvida. Por fim, decidiu tomar o caminho mais direto: um jornalista local de renome, conhecido por sua integridade. Jonas entrou em contato com Marina, a jornalista, marcando um encontro em um café discreto. Ele entregou o pendrive e relatou tudo o que havia descoberto. Marina prometeu investigar e publicar a história assim que confirmasse os detalhes. Isso pode mudar tudo, Jonas. Mas você precisa ser cuidadoso. Essas pessoas não brincam. Dias se passaram sem notícias de Marina. Jonas começou a temer que algo tivesse acontecido.
Então, uma última mensagem chegou ao celular: você conseguiu. Mas eles ainda estão à espreita. Uma semana depois, uma reportagem bombástica estourou nas redes sociais e na TV. Marina havia exposto o esquema em detalhes, mencionando os nomes e as evidências que Jonas havia fornecido. O país ficou em choque, e as autoridades foram pressionadas a agir. No entanto, Jonas sabia que a batalha estava longe de terminar. Ele ainda não tinha notícias de Luísa ou Rafael. A sensação de dever cumprido era acompanhada pela sombra da incerteza. Jonas voltou ao túnel abandonado dias depois, em busca de qualquer sinal de Luísa. No fundo, ainda acreditava que poderia encontrá-la viva. Enquanto caminhava pela escuridão, encontrou uma inscrição na parede: a verdade nunca morre. Era a caligrafia de Luísa. Jonas sorriu, não por alívio, mas por saber que sua luta havia valido a pena. Ele ainda não tinha todas as respostas, mas tinha a certeza de que a história de Luísa, Rafael e tantos outros não seria esquecida. E, embora o celular não vibrasse mais, o eco das mensagens enigmáticas continuaria assombrando sua memória. Você gostou dessa história? Inscreva-se para acompanhar mais. Deixe seu like e ative as notificações. Vídeos como esse toda semana.